bem uniformizada, toda alinhada. Falei, nossa, que excelência isso, né? Então, até me sentindo importante, né? Aí cheguei lá no Chile, aproveitei lá a conferência, e na hora de voltar, eu fui para o aeroporto novamente, né? Despachei minhas bagagens, né? Passei lá por toda a burocracia que você precisa para entrar, né? E lá, aguardando o horário do embarque, né? Tava lá eu, um outro amigo, a gente encontrou um outro casal de amigos, né? A gente tava lá aguardando, né? Conversando, eles foram almoçar, né? Tudo bem, a gente combinou com eles, né? Só vocês vão almoçar e quando começar a chamar, né? A gente vai lá, avisa vocês e a gente embarca. Porque no Brasil tem uma tradição, tipo, antes de fechar o portão de embarque, eles começam a gritar os nomes das pessoas. Tipo, fulano de tal, compareça no portão 2. Ciclano, compareça no portão 3, última chamada. Né? Então, a gente estava aguardando isso, né? Contando que ia acontecer dessa forma, sabe? E a gente lá conversando, mais animado, esperando nossos amigos voltarem do almoço. Aí quando foi de repente, eu falei, nossa, eu olhei pro portão de embarque, falei, nossa, já tá próximo da horário do voo, né? Cadê as pessoas que não estão ali, já se organizando, né? Eu levantei, né? Fui lá olhar. Quando eu cheguei no portão, o portão já tinha fechado. E eu, não! Ainda eu olhei assim por baixo, eu vi a aeromoça terminando de descer a rampa, assim, eu chamei a atenção dela, ela olhou, viu, e continuou andando, como se nada tivesse acontecido. E eu, nossa, e agora? Nossa, mas assim, Deus abençoou muito que um dos irmãos lá que perdeu o voo junto com a gente sabia um pouquinho de espanhol. A gente teve que ir lá na Polícia Federal se explicar, depois teve que ir lá no guichê da companhia aérea pedir um novo voo, né? Ainda bem que a gente não precisou pagar, né? Mas que a gente já fez o check-in. Mas, nossa, foi um dia muito, muito turbulento, né? E aquilo, nossa, me ensinou, né? Algumas coisas que eu gostaria de compartilhar na pregação de hoje, né? Então, o primeiro impacto foi isso, né? Sobre ver a excelência do mundo, né? O mundo conhece esse conceito da excelência, né? E que algo que a gente pode aprender muito, com certeza, né? Então, a definição de excelência é a qualidade ou estado de ser extremamente bom, superior ou excepcional em determinado aspecto ou atividade. Refere-se a um alto padrão de qualidade, desempenho que se destaca em relação aos demais. Né? Então, se você está tomando notas, então quero dizer que você está vivendo isso, você está sendo excelente. Uau! Incrível! Então, o mundo sabe, né, esse conceito da excelência, né, de fazer o melhor, né? E não à toa, porque é algo que Deus nos ensina a todo tempo. Se a gente olhar aqui em volta a natureza funciona de forma excelente. Né? A forma que cada árvore se forma, a forma de cada animal, de cada coisa que Deus criou, o universo, né? O sistema solar, tudo tem uma organização e uma hora certa para acontecer. O sol tem uma hora certa para aparecer e se pôr também. Então, algo que a gente pode aprender com isso. E também nas escrituras, né? Deus fala em diversos momentos sobre essa temática, né, da excelência, né? E é isso que eu gostaria de falar sobre isso, né? Sobre isso hoje, né? Então, o título da nossa pregação é O Deus que se importa. Uau! Então, eu penso que talvez um dos contrapontos, né, da excelência pode ser resumido em uma palavra, né? Uma palavra não tão agradável, uma palavra que, sabe, passa muitas vezes desapercebido no nosso cotidiano, mas essa palavra chama preguiça. Olha isso, né? O que seria preguiça? Preguiça é a falta de disposição para realizar atividades ou tarefas, geralmente caracterizada por uma aversão ao trabalho, ao esforço físico e mental. No dicionário, a preguiça também pode ser vista como um comportamento de negligência ou falta de interesse em cumprir deveres e responsabilidades. Né? Ou, em outras palavras, seria o quê? Escolher o caminho mais fácil. Né? Então, a escritura muito famosa que fala sobre o caminho para os céus ser uma porta bem estreitinha. E o caminho que leva à perdição é uma porta larga. Né? Então, a gente pode trabalhar um pouco esses conceitos, né, em nossa vida e nossas escolhas, né? Então, algo que todos nós aqui vivemos, né? Praticamos a excelência. Então, por exemplo,
uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego, o que você pensa? Você vai se... A entrevista é às 9. Você vai se programar para chegar lá às 9? Agora imagina, se o chapa fura o pneu. Ou se ele não aparece. Ou se ele vem lotado e você não consegue embarcar. Então você tem que... Com um evento tão importante ali para você, nossa, você vai sair muito antes. Mesma coisa com o dia que você vai fazer uma prova na faculdade. Se o professor marcou prova às 7, você vai estar na faculdade que horas? 6, 6h30? Mais tardar 6h40. Porque você não quer correr o risco de perder aquilo. Né? Isso em diversas áreas, né, da nossa vida. Como, por exemplo, o meu exemplo de pegar um avião. Por favor, não chegue atrasado quando você for pegar um avião, senão vai dar muito ruim. Então, mas olha isso, a gente sabe esse conceito de ser excelente. Né? Por que a gente não aplica isso a todas as áreas da nossa vida? Né? Então, o primeiro ponto da nossa pregação hoje é justamente sobre isso. Né? É a preguiça seletiva. Sabe? É escolher o caminho mais fácil quando convém, entende? Então, uma coisa que aconteceu comigo uma vez, lá no Brasil, a gente tem uma prova, né, chamada Enem, que é um vestibular para você entrar na faculdade, né? Então, eu tinha me preparado, né, aquele ano, me estudado. É uma vez por ano que acontece essa prova. E tinha estudado, estava querendo muito estar na faculdade. Mas, sabe, chegando perto da prova, eu olhei para trás da minha jornada e falei, nossa, eu acho que eu não estou preparado. Eu acho que podia ter dado mais meu coração. E eu tava falando, acho que eu não vou passar nessa prova. Aí, naquela semana, eu fiquei de pensamento, nossa, agora não dá mais para correr atrás, eu tenho perdido, né? E chegou lá, finalmente, é o dia da prova. E eu, com essa falta de fé que eu tava, eu fui fazer a prova, mas eu fui, sabe, de qualquer jeito, sabe? Eu não dei meu coração e calhou que, no final, eu cheguei atrasado. Né? E o portão lá fecha exatamente 1h, às 13. E eu, nossa, cheguei lá e o portão estava fechado. E eu, não acredito. E eu perdi um ano, né? Mas, graças a Deus, Deus é misericordioso, né? E tive uma segunda chance depois, no ano seguinte, né? E consegui ir lá, me arrepender, né? Dar o meu melhor e conseguir passar, né? E cursar, né? Finalmente a faculdade. Mas nem sempre a gente tem essa segunda chance, entende? Eu gostaria de compartilhar uma escritura que conta a história de algumas pessoas que não tiveram uma segunda chance. Né? Fica lá em Mateus 25. Vamos lá, Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro evangelho lá, Mateus 25. Do 1 ao 13. Eu vou ler pra gente. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. E as insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas suas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. No versículo 6, à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, deem-me um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. No versículo 11. Mais tarde chegaram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Uau! Então, essas mulheres aqui,
a gente acabou de ver, não tiveram uma segunda chance. Então, elas até estavam lá, mas elas não tinham se preparado. Imagina isso, o evento mais importante da sua vida. E você não se preparou. Entende? E elas acabaram tendo essa consequência, né? De ficar para fora. Né? Assim como eu, quando fui lá fazer a minha prova, contei o portão fechado. E uma vez que o portão fechou, já era, já não tem mais o que fazer. Não tem como você pular o muro, não tem como você implorar para alguém abrir, porque isso não vai acontecer. Né? E a gente... o que motivou essas mulheres não se prepararem para o evento mais importante da vida delas? Né? Eu gosto de ter uma escritura que trata um pouco sobre isso. Né? Então, tá lá em João capítulo 20. Né? João 20, o 24 ao 26. Então, João, capítulo 20, do 24 ao 26. Eu vou ler pra gente. A partir do versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão ao seu lado, não crerei. Uma semana depois, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja com vocês. Uau, olha isso, olha o coração de Tomé. Ele não vai para o encontro com Jesus. Que loucura imaginar isso. Ele ficou mais de 3 anos no ministério de Jesus, ele viu milagres, ele viu pessoas sendo salvas, ele viu multiplicação de comida, ele viu pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos. Ele foi discipulado pessoalmente por Jesus. E ele viu todo o que Jesus passou na cruz. E mesmo assim, não tinha fé que Jesus tinha ressuscitado. Achou que, sei lá, eu acho que eles estão querendo me enganar, estão pregando uma peça em mim. Né? E o que motivou isso? Ele não acreditava, foi justamente isso, a falta de fé que Jesus ia voltar, entende? Ele não tinha fé, ele duvidou, mesmo passando por tudo que ele passou, sabe? Isso, nossa, me constrange muito, porque isso a gente pode trazer para nossa vida, né? A gente pode viver uma vida inteira como discípulo, né? Fazendo coisas, sei lá, viajando para outros países, indo em conferências, batizando pessoas. Mas, no final, a gente pode terminar que nem ele. Sem fé. Entende? O quanto você faz ou deixa de fazer, não importa. Se no final, você não tem fé. Entende? Então, ele se atrasou por causa disso. E ele queria uma prova. Ele estava tão sem fé que ele falou, cara, eu não acredito que isso é Jesus. Eu preciso tocar na ferida para ver. Senão eu não vou acreditar. Entende? Então ele duvidou. Da mesma forma que as virgens duvidaram. Que na escritura anterior fala que o noivo demorou para voltar. E elas até adormeceram. Então, da mesma forma, era o coração dessas virgens. Elas não acreditavam que o noivo de fato vinha. Né? Que era uma promessa que ele iria cumprir. Então, falar, até vou lá, mas... Sabe? Acho que não vai dar certo isso. Então, isso demonstra o quão sem fé estavam essas pessoas. Né? Isso, nossa, me impactou muito, né? E olhar para a minha própria vida, né? E ver se eu estava, sabe, agindo dessa forma, sabe? Tratando o reino dessa forma, entende? Como se fosse algo comum, um compromisso a se cumprir, lá, colocar lá um checklist, né? Tipo, fui, ok. Mas será que é esse o coração que Deus espera? Será que Jesus ficou alegre de ter que aqui, ó, mostrar a ferida? Fala, vem aqui, Tomé, põe a mão aqui, já que você não acredita. Será que Jesus ficou feliz com isso?
um dos melhores amigos deles. Ele andou com esses 12 por 3 anos. E mesmo assim tem que fazer isso. Né? Então, nossa, como mudar isso, né? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Qual que é a atitude de arrependimento que a gente pode tomar se a gente olhar para a nossa vida e ver um coração dessa forma, né? Então, é esse sobre o segundo ponto que nós vamos trazer hoje, né? Então, por mais ali cortado que a gente possa estar, é incrível, porque a gente tem tempo para mudar, entende? Então, o segundo ponto de hoje é uma excelência por completo. Esse é o segundo ponto. E a gente gostaria de compartilhar uma escritura com vocês lá em Colossenses. Colossenses 3, o 23 e 24. Então, lá no versículo 23, a Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Olha isso. Essa escritura, o que ela diz? Ela diz sobre algumas coisas que fizerem, façam de todo o coração. Fala, coisas espirituais que vocês fizerem, façam de todo o coração. Ou vá trabalhar, trabalhe, né? Tudo que você fizer no trabalho, faça de todo o coração. O que ele está falando? Né? Sobre deu o coração na faculdade, né? Tudo que fizer na faculdade, deu o coração? Pois, não, né? Fala que tudo, sabe o que significa tudo? Tudo. Isso. Tudo que a gente fizer, né? Então, tudo que fizerem, façam de todo o coração, né? Isso é algo que é um mantra que a gente tem que ter na nossa cabeça. Né? Porque a própria escritura fala, tudo é tudo. Né? Não é só o emprego, não é só aquele evento importante que você vai, né? Não é só a entrevista de emprego, não é só a prova na faculdade, não é só o culto aqui de domingo, não é só, sabe, a seleção que você pode fazer dos seus critérios, o que você considera importante ou não. Por quê? Porque para Deus tudo é importante. E por que a gente age dessa forma seletiva, né? Eu gosto aqui muito dessa escritura de Romanos. Romanos 12, 11. Versículo 11, né? Romanos, capítulo 12, versículo 11. Que diz o seguinte: nunca falte zelo a vocês, nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sabe? Então, quando a gente não quer ser excelente em tudo, o que não falta é isso, é zelo. Né? Olha isso, sejam fervorosos no espírito. Né? Então, a gente que entende isso, né, de adorar a Deus em espírito e em verdade, né, a gente vê esse conceito de espírito, né, a gente dá o nosso coração. E aqui fala ainda mais, um nível a mais, seja não só Deus, o seu espírito, o seu coração, mas seja fervoroso nisso. Dê o seu melhor, entende? E como que mudar isso? Como que mudar essa mentalidade? Porque as pessoas ao nosso redor ensinam isso, né? Sobre ser seletivo, né? Nossos convívios, nossos familiares, talvez até nossos próprios professores, né? Nos ensinam, uma aula normal você não precisa chegar na hora, mas na prova chega, sabe? Então, como quebrar essa mentalidade, né? De ser seletivo, né? De, como a gente viu no ponto anterior, de escolher o caminho mais fácil, né? Escolher ali gastar menos energia, né? Porque quando você toma a decisão de ser excelente em tudo, o que implica isso? Que você vai gastar mais energia. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Né? E uma escritura que me ajuda a mudar isso está lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, do 5 ao 7. Vou ler pra gente, a partir do versículo 5. Vocês estão lá? Estão comigo, igreja? Amém. Vamos lá.
Então, Filipenses 2, do 5 ao 7. Vou ler pra gente. Sejam o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que, apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Uau, aqui a gente vê o coração de Jesus. Jesus tinha uma escolha aqui. Ele poderia escolher o caminho mais fácil. Gastar menos energia. Nossa, eu vou usar toda a minha divindade para, eu ir num evento e eu só estralar os dedos e me teletransportar para lá. Chegar lá na hora. Sem esforço nenhum. Só que, ele poderia. Ele era Deus, ele poderia usar qualquer poder. Estava disponível a ele. Mas ele, o que ele fez? Ele escolheu o que era certo. Sabe? Ele queria mostrar que antes, né, de tudo, ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a gente. Então, ele sabia que se ele usasse a divindade, a gente nunca poderia ser igual a ele. Né? A gente nunca poderia copiar ele, porque nós não somos Deus, né? Não temos o poder de Deus. Então, não, ele quis ser exemplo em tudo que ele pediu. O que eu me maravilho no meu relacionamento com Jesus é justamente isso. Nada do que ele pediu para nós, antes primeiro, ele não foi exemplo. Então, não sei se vocês já tiveram um chefe autoritário no trabalho de vocês, ele só chegava lá e mandava, mas você nunca viu ele mover uma folha de um lugar para o outro. Não, Jesus não. Totalmente diferente. Ele foi exemplo em tudo que ele fez pra gente. E tudo que ele pediu. Antes de tudo, ele foi servo. Né? E essa é a motivação, né? A nós aqui, nosso propósito como discípulos é o quê? Ser um seguidor de Jesus. É copiar Jesus em todos os seus aspectos. Né? Em tudo que ele nos ensinou e deixou registrado aqui na Bíblia. Porque não faz sentido nenhum você olhar no espelho, que é a palavra de Deus, você olhar, ver algo para você mudar e falar, ok, acho que amanhã eu posso mudar isso. Isso não é uma prioridade. Preguiça, isso é um pecadinho, né? Então, era esse o coração que Jesus tinha? Né? Então, no final de tudo, tudo que Deus nos pede tem um propósito por trás. Né? Nada é em vão. Né? Deus sabe de todas as coisas e Ele quer o nosso bem. Mas, nossa, a Escritura que me ajudou muito a entender uma motivação para isso, para ser excelente no que a gente faz, está lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10, versículos do 4 ao 9. Tá? Só dando um pouco de contexto, aqui estamos no Antigo Testamento, né, no período dos reis de Israel, onde Israel era unida ainda, né, era um só reino, governados inicialmente por Saul, depois Davi e depois pelo seu filho Salomão. Então aqui está no reinado de Salomão, né? E ele recebe a visita de uma rainha, a rainha de Sabá, né? Uma terra distante de lá, e que ela ouviu falar, né, sobre Salomão, ficou impactada ali do que ela ouviu falar, falou, nossa, vou lá ver lá, vai ser tudo isso mesmo. Né? Que esse pessoal lá não fazia parte do reino de Deus, ela não era judia, né? Ela não fazia parte do povo de Deus, mas ela ouviu falar desse tal de Salomão e falou, vou lá ver se é tudo isso mesmo que estão falando. Né? Então a gente entra nesse ponto da história, né, que está lá em 1 Reis, capítulo 10, do 4 ao 9. Eu vou ler pra gente. Então a Bíblia diz: quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento da sua mesa, o assento que ocupavam os seus oficiais, o serviço dos criados e os seus copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo que eu ouvi
no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam até vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem metade. Tu ultrapassaste em tudo e muito o que eu vi, tanto em sua sabedoria como em riqueza. Bem-aventurados os seus súditos da sua corte, que continuamente estão diante de ti e ouçam da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, do seu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono de Israel, por causa do seu amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Uau, olha isso. A rainha de Sabá, Ezequiel, ficou impressionada. Impressionada com o quê? Com os belos madeixas de Salomão, com os olhos azuis dele? Não. Ela nem cita aqui como que Salomão estava. Mas ela ficou impressionada com a excelência de Salomão. Ela viu tudo ali, tudo limpo, organizado, as pessoas uniformizadas, tudo tinha uma ordem para estar ali. E ela ficou impressionada com aquilo. Ela falou, nossa, eu vi falar de você, mas agora, vendo aqui, imagina isso. Imagina qual seria a impressão dela se Salomão, sei lá, tivesse atrasado para o encontro com ela, chegava lá, cada um estava vestido de um jeito, as coisas jogadas de qualquer jeito, sabe? Ela teria o mesmo impacto, sabe? E qual foi a consequência de tudo isso? No final, uma pessoa que nem acreditava em Deus, que era não fazia parte do povo de Deus, ela fala, bendito seja o Senhor do teu Deus, que se agradou de ti e pôs no trono. Então ela glorificou a Deus, vendo o quê? A vida diferente da maioria que Salomão estava vivendo. Então ela se impactou por isso, porque não era comum. Não era o que a maioria fazia. Por quê? A maioria escolhe o quê? O caminho mais fácil. Né? O gastar menos energia. Vocês pensam que, nossa, ser excelente, você acha que ser excelente dessa forma é fácil? Né? Você acha que foi do nada, tipo, reunir as pessoas e tudo? Não. Ele teve que escolher, ele teve que orientar todos os funcionários dele, ele deu o coração ali. E isso gerou esse impacto nela. E da mesma forma, isso a gente aplica na nossa vida porque ser excelente reflete a imagem de Deus. Né? Porque Deus é excelente. Né? Como eu falei anteriormente, olha ao redor, olha a natureza, olha o universo, a organização das estrelas, das galáxias, a hora exata que a gente sabe quando o sol nasce, quando o sol se põe. Né? Toda a criação revela a glória de Deus. Né? E nós, queria falar não, mas nós somos parte dessa criação. Nosso dever é refletir a imagem do nosso Deus. Um Deus que é excelente. Deus que se importa com os detalhes, entende? O fato de cada árvore aqui, ó, as árvores aqui não terem no Brasil, mas serem aqui. Né, são detalhes. Todas as árvores poderiam ser iguais, mas Deus escolheu fazer cada uma de um jeito, cada uma num lugar. Deus se importa com os detalhes. Né? E isso, você agir dessa forma, com certeza você vai estar indo totalmente contra a multidão. Né? O pouco tempo que eu tenho aqui em Moçambique, deu para perceber que vocês têm uma cultura muito parecida com a brasileira. Nossa, a gente tem como cultura, né? Não ser excelente, sabe? Chegar atrasado, não dar o nosso coração, a gente ir de qualquer jeito. E, nossa, quando a gente toma essas decisões, e o bom disso é isso, quando a gente toma essas decisões de ser excelente para Deus, nossa, vai ficar extremamente estampado ali. Você vai se destacar. Porque não é o que a maioria escolhe, né? Então, é incrível isso, né? Alguma pessoa que eu queria levantar era o Raul. Né? Quem esteve aqui no culto inaugural, teve o privilégio de conhecer ele. Então, é o líder do nosso movimento. Ele é incrível, né? Ele é muito talentoso, ele fala português, né? Ele implantou a igreja lá no Brasil.
Então ele conhece muito, né, da nossa cultura, né? E algo que ele sempre falava, que me inspirava muito, era sobre, nossa, uma vez perguntaram, nossa, Raul, por que você sempre chega pontualmente nos eventos? Né? A gente já te conhece há muitos anos, né? Passando por muitas situações diferentes. E ele falava, nossa, não é nenhum segredo. O que eu faço é ir lá, se eu tenho que chegar em algum local em um horário definido, às 9, eu vou agir como agente, né? Numa prova, numa entrevista, né? Numa viagem, né? Eu vou chegar 15 minutos antes, entende? Então, ele tinha esse coração, sabe? Esse desafio que eu queria deixar para vocês, sabe? Não deixe que a falta de excelência, né? A escolha por um caminho mais fácil, né? Deixe de resplandecer, né? A glória de Deus, a imagem dele, entende? As pessoas, a gente agindo assim, dessa forma excelente, que as pessoas possam se impactar, né? E ver a nossa diferença, né? Como discípulos. Como discípulos são chamados a ser diferentes, né? A palavra santo, né? Significa isso, separado, né? Do que? Da maioria, entende? Então o desafio para essa pregação hoje é isso, a gente aplicar isso nas nossas vidas. Chegar 15 minutos, se programar para chegar 15 minutos antes, se você tem um compromisso, sabe? E não ir de qualquer jeito, sabe? Ir como se tivesse ido para uma entrevista de emprego. Você vai de qualquer jeito, você vai com a camisa amassada, você vai com o cabelo despenteado. Não. Você vai porque importa para você. Se você não, hoje você não age assim com as coisas de Deus, é porque não importa para você, entende? Então, em conclusão, né? Queria falar sobre isso, né? Que Deus se importa com a gente. Mas quando não chegamos a orar, não damos no nosso coração, demonstramos no fundo o quê? Que a gente não se importa com Ele da mesma forma. E talvez nem sequer a gente acredite que a gente pode ter um encontro com Jesus, né? Como o Tomé fez, né? Ele simplesmente não tinha fé que Jesus ia voltar e falou, a próxima vez eu vou. Né? Então, não, hoje tá chuvoso, tá frio. Hoje eu não vou, não. Mas Tomé ficou para fora, entende? Ele perdeu o encontro com Jesus porque ele duvidou dessa forma, entende? Uma escritura que me ajuda a pensar sobre isso, sobre um caráter de arrependimento, está lá em 2 Coríntios, né? A última escritura que a gente vai ver hoje. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios 7, versículo 11. Então, a Bíblia diz, né? Vejam o que essa tristeza, segundo a Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Em todos vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Olha isso. Aqui, Paulo está falando de uma igreja de discípulos que havia um pecado, havia um errado. Entende? E ele exalta a reação que eles tiveram frente ao pecado. Porque quando a gente erra, a gente se sente mal, a gente se sente triste. Mas se essa tristeza não é uma motivação para a gente mudar, ela não é uma tristeza genuína. Entende? Ela é simplesmente um remorso. Nossa, não é porque você se arrependeu, é porque você não queria ter sido pego. Então, o fato de você ter sido pego naquele erro fez você ficar triste ali com aquele remorso. Mas eles não tinham esse coração. Né? Eles foram exaltados ali, corrigidos, e a tristeza que eles tiveram produziu um arrependimento genuíno. Olha isso, né? Que eles começaram a fazer. Que dedicação, que desejo de provar a vocês, que indignação, que temor. Né? Então eles passaram a ser excelentes. E algo que eles não estavam vivendo antes. Né? Então esse é o nosso caminho, né, para o arrependimento. Né? Da mesma forma que eu olhei isso na minha vida e pude ver, nossa, o quanto eu não estava dando do meu coração, né? Ao mesmo tempo também fui motivado por essa escritura, por gerar esse fruto verdadeiro de arrependimento. Entende? Somente
esse sentimento de tristeza, sem uma atitude, a gente não se move, né? Mas se a gente usar isso como combustível para a mudança, né? A gente não vai ficar como aquelas 10 virgens, né? Para fora, no evento mais importante nas nossas vidas. Porque num jeito, num coração que você dá para uma área, você acaba dando para todas as outras, né? Então, aquelas virgens lá, provavelmente elas não eram excelentes em outras áreas. Então, na mais importante, elas também não foram, né? A gente não tem como ter várias personalidades, né? Então, vou ter uma coisa, vou agir de uma forma, para outra coisa, vou agir de uma forma diferente. Não. Né? A nossa personalidade é a mesma. Né? Se a gente age com falta de excelência em uma das áreas, a gente vai acabar agindo em todos, nosso trabalho, nossos estudos, e também referente a Deus. Né? A gente está aqui no reino, né, desfrutando disso, vai acabar agindo dessa mesma forma, entende? Mas se a gente tiver esse coração que a igreja de Corinto teve, com certeza a gente vai se importar com Deus da mesma forma que ele se importa com a gente. Né? E essa foi a pregação de hoje, que para Deus seja a glória